da Diocese. Isto, com esta atividade, com que encerramos um ano pastoral que foi rico de iniciativas, de celebrações, que certamente nos marcaram. E um dos aspectos que, ao longo deste centenário, deste primeiro centenário da restauração da Diocese, fomos fazendo foi realmente fazer memória de caras e de rostos. Gostava aqui de evocar a memória presente ainda de alguém que hoje na nossa Diocese faz um centenário, o Sr. Cónigo Manuel da Silva Gaspar. 100 anos de nascimento, não de vida, porque essa é mais 9 meses, e portanto foi concebido em janeiro e ainda foi antes do anúncio da restauração da Diocese. Com certeza que, pela debilidade, já não dirá muito, mas as linguagens também são múltiplas e no silêncio da sua vida atual continua a ser o guardião da nossa memória, de 100 anos que atravessou. Ele também foi o guardador das pedras da Catedral durante 20 anos, não só das pedras mas das pedras vivas, e por isso fazer memória dele e agradecer o seu testemunho no outono da vida. Depois dizer também, hoje celebramos um grande santo, São Bruno, da Cartucha. O lema deles, Stat Crux dum volvitur orbis, ou seja, a cruz permanece enquanto o mundo gira. E é de facto no mundo adversário em que nós vivemos, percebemos que se há alguma coisa que permanece, que é o nosso ponto de referência, é a cruz encarnada de um Deus que nos ama e que, seja no deserto de África, seja nos areópagos das cidades de Paris, Cidade das Luzes, é este Deus que nos continua a apelar ao eterno. Ora, precisamente para ouvirmos o testemunho de alguém que na sua vida concreta encarna de formas múltiplas este testemunho cristão, nós temos a graça de ter connosco hoje estes nossos cinco intervenientes. Vamos ter que ser muito parcimoniosos no tempo, 17 minutos e meio para cada um, para podermos depois, no final, 1h30, termos algum tempo de diálogo. Eu irei brevemente apresentar, dar algumas notas de cada um, e depois iremos ouvi-los com todo o gosto. Em primeiro lugar, vai intervir o Dr. André Pereira, natural de Sinfãs, que desde 2015 trabalha no Santuário de Fátima, é o secretário executivo do Gabinete de Apoio à Reitoria deste mesmo santuário, e que começou a colaborar com o Santuário de Fátima a partir do centenário das aparições de Fátima, da comissão organizadora deste evento como secretário executivo. É formado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa e os seus pontos de interesse, sobretudo, versam na área da Teologia Fundamental. Tem situado o seu pensamento e o seu estudo no horizonte hermenêutico teológico do acontecimento e da mensagem de Fátima e é docente aqui no nosso Centro de Cultura e Formação Cristã. E por isso, como leigo que vai dar o seu testemunho como cristão e como vive esse mesmo testemunho. Muito obrigado, Dr. André. Obrigado, eu. Obrigado, eu. Bom dia a todos. Cabe-me, de nós 5, inaugurar esta partilha de reflexão. É também partilha de experiência, mas começa por ser reflexão para que eu próprio, ao refletir, fundamente a minha ação e possa dar corpo. Por uma questão de exatidão e tentando ser conciso, vou seguir tanto quanto possível o papel, tanto quanto possível também sendo o menos maçador possível na leitura. Quando no seio da equipa que organizou estes trabalhos se propôs que eu tomasse em mãos a reflexão sobre o laicado neste painel, e quando depois comecei a refletir o tema, o modo de abordá-lo, o caminho a percorrer, rapidamente tomou lugar preponderante no meu pensamento a consciência de que a pergunta sobre a identidade laical era fundamentalmente e decisivamente a pergunta sobre a minha própria identidade. Enquanto membro do corpo de Cristo,
enquanto parte integrante e constituinte da Igreja. E quando perguntamos quem somos e o que somos chamados a ser, a viver e a fazer, entramos necessariamente num caminho de procura de identificação do essencial. E ao procurar cunhar um tema que me guiasse, que me ajudasse a ler os traços da identidade laical no horizonte da identidade cristã, dei por mim a olhar para o repto de Jesus no Evangelho, aquele jovem que cumpria os mandamentos e era bom. E fazia o bem. Vem e segue-me. Vem e segue-me, faz como eu. Segue os meus passos. Põe-te comigo a caminho, no caminho da vontade do Pai. É a vocação ao discipulado, qual trilho de progressiva aprendizagem do Mestre, até ao ponto da configuração total com ele, por meio do Espírito, no cumprimento da vontade do Pai. E isso é a santidade. E essa é a vocação comum a todos os batizados. E afinal, então, ao laicado e ao ministério ordenado e à vida consagrada, é muito mais e mais substancial o que os une do que o que os separa, para usar uma expressão bem conhecida. Atrever-me-ia a dizer que nada os separa, na verdade. Há sim acentuações pelas quais se distinguem e traços que os marcam, ainda que não sejam absolutamente exclusivos de cada um. Já lá iremos. Mas nada os separa, a não ser, porventura, o que a uns e a outros separa do Mestre. Remetido assim aos fundamentos e reconhecendo os basilares de todas as modalidades de vida cristã, importa então perguntar que identidade laical podemos esboçar. A visão do lugar e da missão do leigo na Igreja deve situar-se no horizonte primeiro da comum vocação de todos os batizados a assumirem vitalmente o que são chamados a ser: filhos do mesmo Pai, discípulos do mesmo Filho e receptáculos vivos do mesmo Espírito. É desta comum natureza que poderemos partir fecundamente para a possível delineação de especificidades vocacionais e carismáticas, que não se excluem nem apropriam como traços exclusivos, mas antes se complementam em acentuações diferenciadas e mutuamente estimulantes. O ponto de partida para uma consideração da responsabilidade conjunta de todos os membros da Igreja, e de cada um particularmente, é a tomada de consciência da vocação e missão da Igreja na sua totalidade. Ela é chamada a acolher e a anunciar, pela palavra e pela vida, o amor salvador de Deus como sentido definitivo e oferta de vida plena para a humanidade no seu conjunto e para cada um dos seres humanos. Esta visão da Igreja como toda uma comunidade que acolhe e proclama os dons salvíficos de Deus é o reconhecimento basilar de que há uma igualdade fundamental de todos os crentes, diz o número 42 da Lumen Gentium, de que há um dom e uma vocação comum a todos os batizados, de que pertence a todo o povo de Deus, na diversidade dos carismas, serviços e ministérios, a tarefa de construir a comunidade cristã e humana e de anunciar o Evangelho nas múltiplas circunstâncias do viver no mundo. Antes de todas as diferenças, por mais importantes que sejam, estão o dom e a missão recebidos por todos. É dentro desta vocação e desta missão comuns que se explicita e concretiza a vocação de cada cristão, no lugar e com os dons que lhe são próprios. Querendo, portanto, a partir desta base fundamental, caracterizar a vocação específica dos leigos, dentro da vocação comum de todo o povo de Deus, não podemos deixar de estar despertos para o facto de essa especificidade não significar exclusividade e contraste, antes ser a expressão de acentuações próprias, sob pena de continuarmos a refletir sobre uma possível teologia do laicado, assente nas contraposições leigo-clérigo do passado, porventura tão enraizadas ainda no presente. É preciso reconhecer que a recepção do concílio, no que respeita ao lugar e à missão dos leigos na Igreja e no mundo, não tem sido isenta de complicações, mas várias razões levam ainda assim a considerar que se torna ainda necessário, e que é positivo, procurar definir aspectos característicos, não exclusivos, de uma identidade laical. Antes de mais,
O significado teológico que a existência laical tem para a missão da Igreja. Depois, a situação atual de muitos leigos, marcada ainda por sinais de minoridade, ora real, por falta de formação, de interesse ou de compromisso, ora imputada por não reconhecimento pelos outros do seu valor, da importância fundamental da sua missão, do seu lugar na Igreja. Mas também o facto de o binómio comunidade-ministérios, particularmente na linha do atual entendimento e da atual prática dos ministérios, não parecer abranger ainda a totalidade real e diversificada das inúmeras existências cristãs laicais na vida da Igreja. Que elementos de caracterização dessa identidade poderíamos então relevar? Aponto 4 características ou acentuações que não desenvolverei senão muito brevemente, sobretudo para dali destacar alguns dos desafios decorrentes. Que características, então? Que acentuações? Antes de tudo, a consciência batismal crismal. A identidade laical enraiza-se no batismo e na confirmação como expressões sacramentais do dom da fé, do chamamento de Deus à comunhão consigo, da vocação própria de cada crente no acolhimento dos dons do Espírito, de servir os outros. A vocação e a missão dos leigos são, por isso, antes de mais, consciência da graça e da interpelação que representa a existência crente, acolhimento e busca de fidelidade à proposta de Deus para uma vida de comunhão consigo e com os irmãos. Já estamos a ver e continuaremos a ver que não estamos a falar de exclusividade. Por mais óbvio que pareça, não se pode deixar de sublinhar que o que está em questão na vocação e missão dos leigos é sempre a autenticidade da fé, a verdade da existência cristã. Na vocação batismal, como caminho de progressiva identificação com Cristo no Espírito, está a razão de ser da radicalidade da vida cristã, a que também o leigo é chamado. Este também, cheio de aspas e em itálico, como preferirem. Dito somente para assinalar o peso de mentalidades enraizadas, que viram e continuam a ver ainda, no concreto das existências pessoais e da vida das comunidades, a vida cristã laical como sujeita a menor exigência ou radicalidade na vivência do Evangelho. Trata-se, afinal, de assumir consciente e inteiramente a vocação à santidade. Uma segunda nota tem que ver com a fidelidade aos dons do Espírito. Na vivência da sua vocação batismal fundamental, a vocação-missão do leigo concretiza-se e diversifica-se nessa dinâmica de fidelidade. O mesmo Espírito Santo que dá a fé capacita cada crente com carismas que, em correspondência às aptidões da pessoa, às circunstâncias históricas concretas da sua vida e em resposta às necessidades da comunidade cristã e do mundo, individuam e especificam o seu modo, do leigo, o seu modo de existência na Igreja e a sua forma concreta de servir o reino de Deus nas diversas situações do mundo. A vocação, missão dos leigos só existe, pois, em concreto, numa grande diversidade de dons, modos de existência, serviços e ministérios. E fomentar a identidade laical só pode significar que se procura estimular as inúmeras possibilidades que Deus dá e pede a cada crente e à Igreja na sua situação histórica. Uma terceira nota característica ou uma acentuação prende-se com o empenhamento direto nas tarefas cotidianas de construção do mundo, no âmbito de uma especificidade secular que, na linha do número 31 da Lumen Gentium e dos números 15 a 17 da Christi Fidelis Laici, se reconhece ao laicado. O leigo é particularmente, não exclusivamente, insisto, vocacionado para realizar a missão da Igreja de anúncio do Reino de Deus na diversidade imensa das circunstâncias que constituem o viver da humanidade. É chamado a ser testemunha mais direta e instrumento mais apto ao serviço da humanização deste mundo, na força e à luz da salvação oferecida por Deus. Também aqui,
Ao falar-se do caráter secular da vocação da missão dos leigos, não se trata de apontar para qualquer divisão rígida de tarefas ou de âmbitos, até porque a Igreja no seu todo é enraizada no mistério da encarnação e em contínuo e continuamente necessário dinamismo de encarnação, é dotada de uma secularidade essencial. Ela está no mundo e existe para o mundo. Trata-se, sim, de indicar e sublinhar a forma mais comum de o leigo, pela modalidade do seu situar-se nas circunstâncias cotidianas da vida, realizar a sua vocação como membro da Igreja e cidadão do mundo e procurar ser fiel ao testemunho que Deus lhe pede. Como nota última, aponta-se a diversidade concreta de vocações inúmeras, plasmadas em lugares e contextos variadíssimos e em histórias irrepetíveis de vida. Isto é, para cada cristão leigo, a sua vocação, missão, só emerge como realidade palpável, com identidade própria, em âmbitos, dimensões e atitudes de existência humana e cristã, que realizam de forma específica e irrepetível a sua história pessoal. A título meramente exemplificativo e concretizando e explicitando, vejam-se vetores como a atividade profissional e o seu valor do ponto de vista existencial, a vida familiar com todas as suas facetas, a tarefa ativa de transformação da sociedade, a atenção às necessidades cotidianas dos outros, a sensibilidade à história e aos seus dinamismos, a percepção do silêncio de Deus na busca humana do sentido da vida, a tensão entre a abertura ao mundo e a inevitável constatação de que o mundo tem também dinâmicas de negatividade. Percebe-se então como falar da vocação e missão dos leigos é falar de uma realidade extremamente plural, rica de vocações e atitudes múltiplas, marcadas por sensibilidades diferentes de realização humana e cristã. E só tendo em conta essas e outras vertentes e dimensões existenciais é que a especificidade da vocação, missão dos leigos ganha contornos definidos na resposta pessoal de cada um. Só então também se torna evidente o seu valor para a Igreja e para a vida da Igreja e para a vida do mundo. Que desafios emergem destas características, destas acentuações? O sentido da identidade laical ganha contornos mais definidos e frutíferos se a colocarmos em relação com as outras modalidades de vida na Igreja, do ministério ordenado e a vida religiosa. Modalidades que hão de entender-se essencialmente como vocações fundamentais que, no seu conjunto e em mútua interação, traduzem a seu modo a identidade da Igreja e exprimem a sua vocação e a sua missão fundamentais. Ou seja, enquanto ministro ordenado, na continuidade do ministério apostólico, exprime institucionalmente e existencialmente a memória fundante da Igreja como dom salvador de Deus à humanidade, lembrando de onde vem a Igreja, e daí também ser chamado Ministério da Memória, enquanto a vida religiosa consagrada põe em relevo a dimensão escatológica da existência cristã e da vida eclesial, explicitando a força renovadora deste mundo no espírito das bem-aventuranças, sinalizando para onde a Igreja vai e lembrando que ela está a caminho da eternidade. A vida laical diz e procura concretizar o que a Igreja é chamada a ser e a fazer neste mundo, lembrando a toda a Igreja onde ela está e que existe para a salvação deste mundo. Uma adequada integração desta complementariedade será talvez o primeiro e porventura maior dos desafios. O número 55 da Christi Fidelis Laici diz assim: na Igreja Comunhão, os estados de vida encontram-se de tal modo interligados que são ordenados uns para os outros. Comum, direi mesmo único, é, sem dúvida, o seu sentido profundo. Isto é essencial. Construir uma maneira de viver a igual dignidade cristã e a vocação universal à santidade na perfeição do amor. São modalidades, ao mesmo tempo diferentes e complementares,
de modo que cada uma delas tem a sua fisionomia original e inconfundível, e simultaneamente cada uma relaciona-se com as outras e põe-se ao seu serviço. Termino a citação. Particularmente desafiante será igualmente, e para que esta perspectiva seja frutuosa, compreender que não se trata de uma divisão de funções em jeito de compartimentos estanques, mas sim de tendências dominantes que caracterizam estas vocações fundamentais e o seu sentido teológico ou eclesial. Por isso mesmo, elas não especificam individualmente cada vocação cristã concreta. Uma vocação cristã em concreto, ou numa vocação cristã em concreto, podem cruzar-se de facto na mesma pessoa duas ou até as três tendências dominantes que referi. Por exemplo, se pensarmos no caso de um religioso que é padre e que na sua ação está envolvido na construção sociopolítica da comunidade. Um outro desafio prende-se com o imperativo de, dentro da globalidade da vocação e missão de todo o povo de Deus, não se atribuir a nenhuma delas a primazia, antes reconhecendo que cada uma, sob determinado ponto de vista, pode ter prioridade sobre as outras. Concretizo. Se cabe ao ministério ordenado a prioridade em termos de anúncio autorizado do Evangelho e assim de responsabilidade na evangelização através da palavra e dos sacramentos, se os religiosos são as primeiras testemunhas, ou devem ser as primeiras testemunhas da esperança escatológica pela vivência radical dos conselhos evangélicos, os fiéis leigos são os primeiros agentes e testemunhas do significado concreto do Evangelho em termos de tradução na vida da sociedade e sua configuração mais conforme ao plano de Deus para a humanidade. Enfim, que esta consciência cresça nos corações e na vida das pessoas e das comunidades, comprometidas numa vivência, num testemunho e numa proposta do Evangelho, em verdadeira sinergia, complementaridade e sinodalidade, no seu justo horizonte, o da identidade e da missão da Igreja e das interpelações do nosso tempo, sem contraposições nem competições, sem subserviências nem autoritarismos, sem egoísmos nem individualismos, será talvez o maior e mais premente desafio hoje para nós, Igreja, e com tantas e tão concretas implicações na nossa vida eclesial, nas nossas dioceses, ou na nossa diocese, nas nossas paróquias e comunidades. Assim, ainda e por fim, que identidade. Comecei por aqui e por aqui termino. O leigo há de então ser aquele que nas mais diversas circunstâncias e nos mais variados lugares em que se tece a sua vida, vive comprometidamente a sua consagração batismal no mundo e para o mundo, com a humanidade e para a humanidade, em Igreja e para a Igreja, segundo e com as implicações próprias da sua vida pessoal, familiar, profissional. Há de ser aquele que, e volto à definição inicial e fundamental, há de ser aquele que vive a filiação do Pai, o discipulado do Filho e a abertura ao Espírito no lugar em que trabalha, no cuidado do cônjuge ou dos filhos, na intervenção na sociedade e na comunidade, na ação social, etc, etc. Poderíamos continuar longamente nestes etc, tão longamente quanto à diversidade destes lugares existenciais. Há de ser, então, também aquele que, como o diácono e o presbítero e o bispo e a freira e o frade, e com eles, aquele que vive e testemunha a fé onde quer que esteja e haja, em fidelidade ao Evangelho e aos carismas recebidos, construindo a Igreja e o mundo sempre no horizonte da vontade de Deus. Estou mesmo a terminar. Para mim, falo, e creio que para cada um de nós, os leigos, aqueles que receberam o sacramento da ordem, os que de forma solene professam os conselhos evangélicos, para cada um de nós falo, creio eu. Não é coisa pouca o que se nos pede. Exige um processo, um caminho, ouvíamos ontem, exige discernimento e construção, com tudo o que isso implica de liberdade, de docilidade ao espírito e de coragem para assumir as decisões. Não é tarefa fácil, mas também por isso é tão bela.
Obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. André. Alguém chamou o laicado do gigante adormecido. Eu não sei se ele já acordou, mas acho que temos um belo contributo nesta manhã. E vou pedir aos próximos intervenientes que procurem ser rigorosos no tempo. O Dr. André, como foi o primeiro, parecia mal o colega estar a mandar calar os leigos. Mas, vindo como hoje, convidem-nos a ouvir os próximos. E o próximo que irá falar, a intervir nesta mesa, é o Padre Johnny Freire, da comunidade dos Silenciosos Operários da Cruz. Nasceu em 1977 em Caracas, na Venezuela. Depois veio para Portugal, foi aluno do Seminário de Aveiro, foi aluno desta casa no ano propedêutico, seguiu para Coimbra, onde fez alguns estudos de teologia no Instituto Superior de Estudos Teológicos. Depois, em 2003, entrou para a comunidade dos Silenciosos Operários da Cruz. Em Itália, frequentou a Universidade Gregoriana, onde fez os seus estudos teológicos. Ordenado em 2008, a partir de setembro, fez parte da comunidade de uma comunidade desta Associação dos Silenciosos Operários da Cruz, em Jerusalém, onde continuou os seus estudos nas áreas bíblicas e a teologia cristã, no Estúdio Bíblico Franciscano. Desde 2015 é membro da comunidade dos Silenciosos Operários da Cruz na nossa diocese em Fátima e atualmente, para além deste trabalho, é capelão do Centro João Paulo II, dos Deficientes Profundos, como sabemos, e também colabora no Santuário de Fátima, e temos todo o gosto em ouvi-lo falar como membro de uma comunidade religiosa que encarna sobretudo fundada por Monsenhor Alvarez, de Arquivício Alvarez, este mundo do sofrimento que é tão desafiador para os nossos dias. Tentando ser rigoroso no tempo. Antes de tudo, bom dia a todos e bem-ajam por este convite. Podiam estar outros movimentos ou comunidades religiosas, novas comunidades religiosas aqui. É interessante que tenham pedido aos silenciosos para falar. Começo por contar uma experiência. Eu vivi 7 anos em Jerusalém. Uma experiência que me formou também, mas uma experiência de encontro e de testemunho no silêncio. No deserto de Tzina, com os beduínos, eu falo alguma coisa de árabe, mas pouco. Dá para desenrascar, como se costuma dizer em português, mas eles falam um dialeto impossível de compreender. E a experiência do encontro foi feita no silêncio. E respeitando a tão admirável testemunho também da hospitalidade árabe e beduína. E também no sentido de dizer aquilo que se dizia hoje de manhã, um pouco de continuação do Dr. Pedro, é possível fazer encontro, é possível testemunhar no silêncio também. Pronto. Eu vou tentar falar pouco para depois, porque segundo a tradição rabínica, nunca se pode falar de tudo sobre um texto, por exemplo, bíblico, porque há sempre um sentido do texto que é reservado só a Deus. Por isso, o ser humano, por muito que fale de um texto, nunca poderá abarcar todos os sentidos do texto. E começo por inserir os silenciosos operários da Cruz nestas novas formas de vida consagrada. O que é que são as novas formas de vida consagrada na Igreja em que vivemos? E vou buscar as palavras a São João Paulo II na sua exortação pós-sinodal, exortação apostólica pós-sinodal, Vita Consecrante. No número 62 diz assim: o Espírito que ao longo dos tempos suscitou numerosas formas de vida consagrada não cessa de assistir à Igreja, quer alimentando nos institutos já existentes,
que o esforço da renovação na fidelidade ao carisma original, quer distribuindo novos carismas a homens e mulheres do nosso tempo, para que deem vida a instituições adequadas aos desafios de hoje. Sinal desta intervenção divina são as chamadas novas fundações, com características de algum modo originais relativamente às tradicionais. As novas formas de vida consagrada apresentam-se na vida da Igreja como um sinal da perene fantasia do Espírito Santo, que contraria uma crise, ou contrariou, sobretudo nos anos 80, uma crise da vida consagrada nas suas diversas e variadas formas tradicionais. Ao mesmo tempo, estas novas formas de vida consagrada interpelam as formas de vida consagrada tradicionais, quer pela sua criatividade, paixão, coragem e sentido dos novos tempos. O que são as novas formas de vida consagrada? São modelos do seguimento de Cristo que não se enquadram em nenhuma forma de vida consagrada já reconhecida pela Igreja, ou seja, nos institutos religiosos, nos institutos seculares, sociedades de vida apostólica, a vida eremita e as virgens consagradas individuais ou coletivas. A originalidade destas novas formas de vida consagrada são grupos de homens e mulheres, clérigos e leigos, casais e celibatários que seguem um estilo de vida particular, inspirados nas formas tradicionais ou que se adaptam às exigências da sociedade atual. A natureza destas novas formas são um sinal, como já disse, da ação do Espírito Santo, que distribui novos carismas a homens e mulheres do nosso tempo, para que deem vida a instituições que respondam aos desafios do hoje da história, do mundo e da Igreja. Não são, nem devem ter a pretensão de serem alternativas às formas de vida consagrada tradicionais, ditas tradicionais, mas apenas as complementam. Nascem num momento em que a vida consagrada dava alguns sinais de crise, mas se olharmos bem, não se trata, essa crise não se tratou de uma crise da vida consagrada na sua essência, mas apenas da forma como nós a contemplamos na própria vida consagrada. Estas novas formas podem dar uma nova confiança à vida consagrada, uma nova atitude de não olhar apenas para si mesma, apenas e só para si mesma, de não passar a existência a chorar e a lamentar-se. Alguns aspectos positivos destas novas formas, porque também há alguns negativos, mas começamos sempre pelos positivos. Ajudam a descobrir a relação fraterna, por fato também que algumas delas contemplam homens e mulheres, podem oferecer uma espiritualidade mais ligada à vida dos nossos tempos, por vezes possuem um sentido de missão mais abrangente, mostram uma paixão que confere criatividade ao anúncio, têm a ousadia de experimentar novos ambientes e de habitar, uma expressão muito cara ao nosso Papa Francisco, habitar as periferias da existência. Estas mesmas comunidades muitas vezes apresentam uma maior partilha com os leigos e muitas vezes podem mostrar uma maior radicalidade de vida e testemunho. E muitas delas possuem também uma grande capacidade de atração. Alguns possíveis aspectos negativos, e isto sem considerar nenhuma das formas em particular, olhando também para aquela qual faço parte, algumas possuem alguma fragilidade fundacional, socorrendo-se apenas de experiências pessoais e fenómenos particulares, tipo visões e aparições dos fundadores, evidenciando apenas e só a motivação pastoral missionária. Algumas demonstram alguma imprecisão identitária, onde por vezes a comunhão se transforma em confusão. Algumas possuem um problema na relação com os fundadores.
Em algumas denota-se uma ambiguidade nas relações, principalmente naquelas que são mistas, em que o indivíduo se dilui na comunidade e se estabelecem relações de dependência. Algumas mostram uma certa presunção, e voltamos ao tema desta manhã, e a autorreferência, incapazes de se abrir ao mundo e de se deixarem desafiar pela própria Igreja. Algumas manifestam também uma limitada preocupação formativa, criando pessoas dependentes e facilmente manipuláveis. Apresentando de uma forma muito sucinta estas novas formas de vida consagrada, apresento, na medida do possível, os silenciosos operários da cruz, mas se os quiserem conhecer na totalidade, conheçam todos os silenciosos operários da cruz que há no mundo, que assim tem uma visão global. Os silenciosos operários da cruz, por a sua natureza, são, e canonicamente falando, são uma associação internacional privada de fiéis, reconhecida a nível pontifício pelo então Conselho Pontifício dos Leigos, agora dicastério para os leigos, a família e a vida. E a primeira aprovação foi pontifícia, foi no dia 17 de maio de 2001 e confirmada depois do período experimental no dia 22 de janeiro de 2007, sempre o mesmo dicastério. E reúne numa única realidade carismática, jurídica, clérigos e leigos. A finalidade dos silenciosos operários da cruz. No misterioso mundo do sofrimento, os silenciosos operários da cruz atuam em si mesmos e partilham com todas as pessoas um caminho de crescimento e maturação na fé, para que, na luz da Páscoa, todos se reconheçam chamados, e sublinho todos, e já vou explicar porquê, insisto no todos, se reconheçam chamados a encontrar e anunciar o sentido próprio do sofrimento e a alegria da salvação. E realizam esta finalidade com atividades específicas, promovendo o desenvolvimento integral, humano, social e eclesial da pessoa doente e da pessoa com deficiência. Vou dizer muitas vezes a palavra pessoa, eu também não falo muito bem português, mas não é um erro de português. É também para sublinhar que as pessoas, volto a dizer, doentes, as pessoas com deficiência, são, acima de tudo, pessoas. Não são a deficiência ou a doença que têm. Não é aquilo que as define. Os silenciosos operários da cruz programam e atuam planos formativos e operativos na evangelização e cuidado pastoral das pessoas que sofrem, organiza e anima retiros, encontros de espiritualidade, peregrinações e momentos de formação. Promove também atividades editoriais que possam promover a formação das pessoas que sofrem e os operadores que lidam diretamente com as pessoas que sofrem. E também assiste os sacerdotes idosos e doentes. Estou no tempo. Um pouco da história dos silenciosos operários da cruz também para percebermos. Em maio de 1943, o beato Luís Novarese, que trabalhava na Secretaria de Estado do Vaticano, e que tinha, e ele dizia isso muitas vezes, e fujo um pouco ao texto, que o apostolado, os silenciosos operários da cruz, nasceram junto do Papa, ou com a benção do Papa, porque o seu chefe de gabinete na Secretaria de Estado era um tal Giovanni Battista Montini. Peço desculpa. E ele tinha a preocupação de perguntar a todos os colaboradores quais eram os interesses fora da Secretaria de Estado. O que é que faziam quando deixavam de trabalhar na Secretaria de Estado, quando iam para casa? E Monsenhor, o beato Luís Novarese, disse-lhe esta sua preocupação pelas pessoas. E não podemos esquecer, em 1943, a Itália está a atravessar a Segunda Guerra Mundial, vive as consequências da Segunda Guerra Mundial.
E não havia o apoio ao clero, como hoje existe tão acentuado. Os padres que não tinham paróquia, não tinham meios de sustentamento, nem físico, mas também não tinham meios de sustentamento espiritual para viverem a sua vida de presbíteros. Alguns eram doentes, alguns tinham também, por acidente, tinham alguma deficiência. Então, um certo Monsenhor disse, o Beato disse isto ao chefe de gabinete, Giovanni Battista Montini, e ele levou o caso ao então Papa Pio XII. E o Papa Pio XII deu-lhe autorização para, e por isso também a bênção papal, de trabalhar na Secretaria de Estado só da parte da manhã e fazer o seu serviço só da parte da manhã e todo o resto do dia dedicar-se a esta intuição que tinha, este apostolado da cura dos padres doentes e idosos, que depois alarga. Eu costumo dizer que o fundador começou os padres doentes porque se resultava com os padres, resultava com toda a gente. Só para não me dormirem. Então funda a Liga Sacerdotal Mariana, com o objetivo de prover as necessidades dos padres doentes e necessitados ligados pela relação com Maria e a fraternidade sacerdotal. Nesta atividade advê a atuação dos pedidos de Maria em Lourdes e em Fátima. Na mesma base de ação, propõe a mesma vocação aos leigos, criando, a 17 de maio de 1947, o Centro Voluntários do Sofrimento. E aqui é preciso especificar que este voluntários não é no sentido de masoquismo. Nasce, e é muito também isso, nasce da pergunta de Maria aos três postiços. Quereis oferecer-vos? Pede a adesão e a vontade. E esta aqui, já coadjuvado pela cofundadora Elvira Pessurula, uma mulher com uma história também bonita, pai italiano, mãe grega, e nasceu em Haifa, no então protetorado britânico, e foi colega de escola da avó do atual rei da Jordânia, Abdullah, que também por essa ligação, mas também ela muçulmana, ofereceu a imagem que nós temos numa das nossas casas, do Coração Imaculado de Maria. Foi ela que ofereceu a imagem. No Centro Voluntários do Sofrimento afirma-se a vocação batismal da pessoa que sofre. E explico, depois já mostro porque é que falo do Centro Voluntários do Sofrimento antes dos silenciosos ordenais da cruz. No Centro Voluntários do Sofrimento afirma-se a vocação batismal da pessoa que sofre, não apenas como objeto de assistência, mas como sujeito de ação, com um apostolado específico em favor da Igreja e da sociedade. Assim, a pessoa com deficiência, a pessoa que sofre, reconhece a sua vocação de apóstolo, de anúncio do Evangelho da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, na união com Jesus, assim como Maria, a Mãe de Jesus, aos pés da cruz, reconhece a sua função de apóstolo junto das outras pessoas com deficiência, das outras pessoas doentes. E que o Beato Luís Navarrese resumiu numa frase: a pessoa doente por meio da pessoa doente. Estou no tempo? 3 minutos. Era no Centro Voluntário de Sofrimento e é pedido de muitas pessoas doentes e pessoas com deficiência que sentem a necessidade de constituir os silenciosos operários da cruz. Pessoas que garantissem a continuidade da obra, vivendo a radicalidade da dedicação ao apostolado na prática dos conceitos evangélicos e na consagração marinha. Os silenciosos operários da cruz nascem
no dia 1 de novembro de 1950. E os primeiros silenciosos operários da Cruz, além do fundador e da cofundadora, são todos pessoas doentes, pessoas com deficiência. Eu também, mas não se vê, a minha está no coração. Se calhar é a maior das deficiências, é a de coração. Um dos primeiros só mexia os olhos e pediu para se consagrar e foi aceito pelo fundador. Também a novidade dos silenciosos operários da Cruz também está na forma como se organiza. E dizer que os silenciosos operários da Cruz estão presentes em Fátima desde 1983. Ainda o fundador era vivo, que morreu em 1984. A espiritualidade, os silenciosos operários da Cruz atuam na própria vida dos pedidos de Maria em Lourdes e em Fátima, através da prática dos conselhos evangélicos, na oferta total ao plano redentor da Cruz. A vida de um silencioso operário da Cruz deve tornar-se uma proclamação vivida da força e necessidade perene da Cruz, e cor no binário da humildade e obediência, que o próprio Jesus viveu no seu ministério terrestre. E a novidade também dos silenciosos operários da Cruz está como se organiza. Organiza-se em dois ramos, o ramo masculino e o ramo feminino, é uma comunidade mista, e em duas formas de vida. A vida em comum, a vida em comunidades, presentes em 4 continentes, mas também naquilo que nós chamamos a vida em família, de que homens e mulheres, também leigos e clérigos, e pessoas com deficiência que vivem na sua realidade, no seu contexto familiar, no seu contexto de trabalho, como leigos consagrados. Também temos alguns bispos e cardeais que manifestaram o desejo de participar na espiritualidade e são qualificados como bispos agregados. É só o governo também para mostrar que os silenciosos operários da Cruz são uma comunidade muito democrática. Porque a Assembleia que reúne todos os silenciosos operários da Cruz, tanto de vida em comum como de vida em família, elege um conselho de governo. E o governo é composto por 8 pessoas, homens e mulheres, que têm todos o mesmo direito de voto. E o voto é igual, seja homem, seja mulher, seja padre, seja leigo. Só o superior-geral, o moderador-geral, tem o voto de pluralidade em caso de empate. Porque por 8 há sempre a possibilidade de um empate. E este membro é composto por um moderador-geral, que é também o responsável do ramo masculino, a responsável do ramo feminino, depois coadjuvados por um vice-responsável do ramo masculino e uma vice-responsável do ramo feminino. Depois existe um ou uma responsável do apostolado, existe um ou uma responsável das atividades sociosanitárias, existe um ou uma conselheira para a forma de vida em família, depois existe que sempre é necessário o bicórnio. Bem, acho. Muito obrigado, Padre Johnny. Como disse, fomos colegas em Coimbra durante uns anos. E obrigado pelas tuas palavras, por nos ter ajudado a conhecer esta comunidade que vive na nossa diocese há alguns anos e que faz um trabalho muito meritório junto das pessoas com deficiência e que sofrem. E associado a esta associação está também o Centro Voluntário de Sofrimento, que também foi fundado pelo Monsenhor Nova Aésia e que procura ser uma extensão desta espiritualidade de forma mais capilar depois nas comunidades. Tive a graça de poder participar na beatificação em Roma, que estava lá nessa altura do Monsenhor Nova Aésia e foi presidida pelo então Cardeal Secretário de Estado do Vaticano, o Cardeal Bertone, com graça dizia que se podia ser santo mesmo trabalhando na Secretaria de Estado. E porque foi o primeiro, não é? E portanto, sinal de que todos os lugares são bons para a gente santificar.
Nós vamos dar um salto na história, vamos passar do século XX para o século XIII, para nos falar sobre a ordem das Clarissas. Nós há dias celebramos de São Francisco, companheiro de terra e de vida de Santa Clara de Assis. Temos a graça de ter connosco a irmã Jacinta Marques Pereira, que faz parte da comunidade do Mosteiro de Monte Real das Clarissas desde 1986, natural do Conselho de Vila Nova de Paiva, diocese de Lamego. Depois dos seus estudos iniciais, frequentou o Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro, ISCA, participando no curso de Teologia à Distância, plano de formação sistemática que concluiu com distinção, e na comunidade tem desempenhado vários cargos e particularmente tem aprofundado estudos na área da vida eclesial e carisma, portanto, da Ordem Franciscana. Tem colaborado com diversos artigos em jornais diocesanos sobre variados temas e atualmente exerce o serviço externo da comunidade. É por isso que está aqui hoje, nesta formação. Colabora no acolhimento dos hóspedes que procuram o clima de silêncio e oração do mosteiro. Já conheço a irmã Jacinta há muitos anos. Vamos ter todo o gosto em ouvir. Bom dia a todos. Em bom tom franciscano, paz e bem. Também trago uma mensagem das nossas irmãs, que explicaram na clausura, mas tenhamos estão todos presentes na nossa oração. E fica assim a promessa da nossa oração por cada um de vós, que estáis aqui presentes, e pelas vossas famílias e os vossos problemas. Depois de terem servido um bom vinho, eu limito-me a partilhar convosco 5 pães que espero que Jesus multiplique, porque uma irmã pobre de Santa Maria partilha da sua pobreza. Então foi-nos dado como tema Vida Consagrada na Diocese. Celebrar 100 anos de uma história reescrita ao longo do tempo é celebrar o amor sem limites de Deus, que se manifesta na história de tantas vidas que se deixaram transformar por Ele no espaço circunscrito desta diocese. Se a história de uma igreja particular não se pode escrever sem o pastor, com os presbíteros e o povo de Deus, também não se pode escrever sem o serviço da vida consagrada. Graças a Deus, a diocese de Leiria Fátima é das mais ricas em comunidades e ministérios. A vida religiosa não existe por si mesma, para ser um clube de pessoas seletas, mas existe como parte integrante e imprescindível da Igreja, célula viva do corpo místico de Cristo. Se no mundo da técnica, da eficácia e competição podemos correr o risco da desumanização das estruturas, como alerta o Papa Francisco, e tornarmos-nos tecnicamente eficazes, mas desumanizados na vivência apaixonada pelo Evangelho, os consagrados levam-nos a configurar-nos com Cristo. O papel da Igreja não é o de ser organizadora da solidariedade, mas é ser caridade que se doa para além dos limites e das normas estruturais. Eis a função da Igreja nas pessoas dos consagrados, que fazem do Evangelho a sua forma de vida e dos conselhos evangélicos a sua profissão. Entre tantos carismas religiosos presentes na Diocese, que têm em comum a profissão dos conselhos evangélicos, em todos eles podemos destacar a missionaridade nas diversas áreas carismáticas. Mas as comunidades contemplativas podem afirmar que o campo missionário é a sua área de serviço. Não fosse uma religiosa de vida contemplativa, a padroeira das missões, refere Santa Teresina de Menos Jesus. Cito palavras do Sr. D. António Marto na sua carta pastoral de 2014.
A Igreja e o mundo precisam de homens e mulheres consagrados, que vivam o Evangelho e sejam profetas e semeadores de esperança, testemunhas da proximidade de Deus, da sua misericórdia e compaixão, sobretudo nas periferias existenciais, das fragilidades e feridas de cada homem, de cada mulher, de cada família, dos sós, dos marginalizados e excluídos. Muitas vezes nas paróquias é fácil ser-se instrumentalizado pelas necessidades imediatas, perdendo-se assim a visão objetiva, a capacidade de discernir o que é urgente de fazer e o que é realmente necessário. Há frequentemente a preocupação com a quantidade de projetos que se programam ou que até são impostos pelo mundo consumista em que vivemos. Corre-se assim o risco de esquecer o compromisso originário de ser rosto de Deus e radiação da sua misericórdia. É agenda cheia para não ter tempo para o essencial. Assim, numa sociedade doente e por isso mesmo tão sedenta de uma autêntica experiência espiritual, a vida consagrada é para as novas gerações paradigma da concretização alegre e possível do Evangelho. A vida religiosa só se compreende a Igreja. Ela é intrinsecamente eclesial, faz parte da vida da Igreja e está no centro da mesma Igreja. Nas diversas formas de vivenciar o Evangelho, os consagrados não são aqueles que só veem Deus em tudo e em cada coisa, mas os que procuram ver tudo através dos olhos de Deus e na perspectiva de Deus. São os que trazem no coração as angústias, os sofrimentos, as alegrias e os clamores da humanidade. Neste sentido, a vida contemplativa tem um papel fundamental no testemunho da primazia de Deus. As comunidades contemplativas têm de ser sentinelas proféticas na noite, voz de Deus a chamar a Igreja à razão primeira do seu ser. Têm de ser comunidades de Evangelho, fraternidades de amor, vivendo um só coração e uma só alma. O Papa Francisco esclarece: neste tempo e nesta Igreja, chamada a procurar sempre mais o essencial, os monges e as monjas custodiam por vocação um dom peculiar e uma responsabilidade especial: manter vivos os oásis do Espírito, onde pastores e fiéis podem aurir das fontes da divina misericórdia. Vida consagrada e batismo. A dignidade de cada cristão é conferida pelo batismo, mas os votos religiosos são a forma complementar e profética de expressar este sacramento. A vida religiosa é chamada a absorver o hoje de Deus, a ser sóbria no mundo onde tudo está ao nosso alcance, a ser profecia da esperança e do amor que se dá quando e onde todas as estruturas humanas falham. Sendo a vida religiosa o complemento das promessas do batismo, torna-se modelo para todos os cristãos. Os consagrados são assim convidados a afirmar com a vida que são chamados à vida nova em Cristo e, com isso, tornam-se ícone da vida em Cristo, o sinal da vida nova nascida do Espírito. O consagrado é, assim, a pessoa apaixonada por Deus, que experimenta o amor de Deus derramado sobre ela pelo dom do batismo e procura responder a esse amor. A este propósito, esclarece São Bernardo: com razão, o consagrado renuncia a qualquer outro afeto
e se entrega total e exclusivamente ao amor, consciente de que o modo de corresponder ao amor é retribuir com amor. Essa entrega ao amor de Deus no serviço da Igreja toma forma na dedicação e respeito à pessoa do Bispo e do Papa, como pedem os fundadores. Exemplifico concretamente Santa Clara na sua regra, que escreve: as irmãs sejam sempre submissas aos pés da Santa Igreja e firmes na fé católica. Se nem sempre o povo cristão reconhece o papel das nossas comunidades religiosas, isto pode dever-se tanto à nossa falta de irradiação espiritual e falta de empenho em amar a Deus sobre todas as coisas, como, e sentimos muitas vezes, aos próprios agentes da pastoral que desconhecem que aqui estamos. Vida contemplativa. Talvez um grande número de cristãos diga com o gnóstico espírita Allan Kardec: mas vós que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Na verdade, ao ver uma religiosa ou um religioso a cuidar dos pobres e doentes, as pessoas entendem de imediato a utilidade prática da sua ação. No entanto, em relação aos contemplativos, muitas pessoas têm muita dificuldade em perceber o seu trabalho, as suas obras interiores e ocultas, as batalhas que combatem, a sua caridade para com os mais necessitados da humanidade. Podemos dizer que a vida contemplativa é um altar espiritual da Igreja e no coração do mundo. Vivemos numa sociedade de produtividade, do stress, da competição, da comunicação, do culto, da imagem. E recordando o que o Sr. Dr. Pedro disse, se não aparece nos fóruns sociais, já não existimos. É muito difícil compenetrarmos deste silêncio de Deus que nos habita e termos aquela capacidade de ser um mistério vivo, também como o Sr. Dr. dizia. A estes que pensam que estar nos fóruns ou nas redes sociais é que é o mais importante, respondemos: vinde e vede. Vinde e experimentai o amor de Deus. Vinde a um lugar retirado, ao qual Jesus convidou os seus discípulos, e experimentai a doçura do silêncio, que nos coloca em relação com Deus e os irmãos. A todos os cristãos, o Santo Padre exorta: as nossas comunidades cristãs têm de chegar a ser autênticas escolas de oração. Se assim não for, disse que são cristãos em risco de perder a sua fé, de perder o sentido da sua vida. Mesmo que recebam sacramentos, se não há um encontro, se não há oração, se não há o sentido do sagrado, do mistério, e não há mudança de vida que os transforme no novo ser. Que contributo oferecem então os contemplativos para a vida eclesial e diocesana? Humana e materialmente muito pouco ou nada. Do ponto de vista de um descrente, a nossa vida não fará absolutamente nenhum sentido, mas do ponto de vista da fé e aos olhos de Deus, ela é profundamente fecunda. Não é uma fuga da luta ou deserção do combate, como afirmou Allan Kardec, mas um compromisso sério de evangelização a partir da interioridade. Os contemplativos servem a Deus na Igreja e enchem o mundo de Evangelho,
no mistério de amor e entrega total do seu ser e da sua vida. Eles evangelizam pela oração na gratuidade de todo o seu ser. A oração é uma forma privilegiada do anúncio, pois nunca se pode evangelizar sem ouvir Deus na brisa suave do louvor, da adoração e da prece, sem a qual a missão se tornaria apenas uma tentativa de proselitismo sem alma, uma proclamação de ideias vazias e não o anúncio do Evangelho que é vida. Os mosteiros são, nesta igreja diocesana, espaços de oração, de experiência de Deus, de escuta, de silêncio e de comunhão. A Diocese tem a graça de acolher pelo menos 5 mosteiros de diferentes ordens e cerca de 80 congregações de vida ativa. É o fermento ativo na massa diocesana que o Espírito de Deus transformará em pão digno de Cristo e abundante para todos os famintos aos quais Deus quer matar a fome. Da nossa experiência como comunidade de irmãs pobres que vivem numa fraternidade com o carisma específico do desagravo ao Santíssimo Sacramento e devoção a Nossa Senhora, podemos dizer que temos a porta da nossa casa sempre aberta para partilhar com quem o deseja o pão espiritual de que nos alimentamos. Todos os anos vêm ao nosso encontro pessoas e grupos de paróquias da Diocese e fora dela, nomeadamente grupos de catequese, a pedido dos seus párvulos e catequistas, para vivências e partilha com a comunidade, que nos enriquece e nos fortalece na própria vocação. Estamos também comprometidas nos projetos pastorais da Diocese pelo acompanhamento dos acontecimentos e, mais fortemente, pela presença espiritual. Cito palavras do Papa Francisco. Com a graça de Deus e das suas comunidades, os monges anunciam a fraternidade evangélica e fazem-no com um silêncio poroso e eloquente que deixa Deus falar na vida barulhenta e distraída do mundo. Portanto, embora vivam separados do mundo, a sua clausura não é estéril, ao contrário, é uma riqueza e não um impedimento para a comunhão. Recentemente, o Sr. Vigário-Geral, Dr. Jorge Guarda, no dia de Santa Clara, no nosso mosteiro, dizia: estas irmãs existem para amar a Deus e darem testemunho da vida cristã radical, para dar testemunho dos valores eternos, da espiritualidade cristã e para testemunharem com a vida enraizada em Deus, que a vida enraizada em Deus se torna mais humana. A vida das irmãs existem para dar alegria, esperança, ressuscitar a fé em muitos, para serem um suporte espiritual para as famílias, para a Igreja e para o mundo. Um trabalho invisível, um apoio invisível, mas fundamental. Temos consciência de que vivemos numa diocese que é nossa e que não é apenas a nossa residência, o nosso endereço postal. É a nossa casa, a nossa família, a nossa identidade eclesial. Como irmãs contemplativas, amamos a nossa diocese e é nela que queremos testemunhar que só uma coisa importa: amar. Estamos sempre em comunhão espiritual e participação ativa nos projetos da Diocese, tanto quanto nos é possível. Sentimos-nos coração no coração da Igreja cujo coração pulsa agora de alegria e gratidão pelo caminho percorrido, nos acontecimentos e pessoas que marcaram a história destes 100 anos, vivido sob o olhar e a bênção materna da Senhora mais brilhante do que o sol. Hoje damos graças por todos os eventos do ano centenário, pelo dinamismo celebrativo que se verificou em todas as paróquias e comunidades,
pelas iniciativas concretizadas e pela organização destas jornadas, que são um apelo para todos nós a uma maior unidade e convergência em torno do nosso Bispo, cuja elevação cardeal é sinal de que a Diocese tem vida para além do centenário. Obrigada. Obrigado, Irmã Jacinta, pelo seu testemunho e manter vivo aquilo que é o desafio do Papa Francisco, manter vivos os oásis do Espírito e serem discípulos hoje do Carisma de Santa Clara e de São Francisco de Assis, que era diácono, e aproveito esta deixa para passar já ao tema seguinte, que é um tema muito caro para mim, como é óbvio. E para falar deste tema, do diaconato permanente, que não vou dizer que é uma realidade na nossa diocese acabada, mas enfia e está a caminho, e por isso queremos que este contributo também possa ajudar-nos como Igreja Diocesana, depois de 40 anos do pedido que a Conferência Episcopal Portuguesa, penso que em 78, fez deste Ministério, por recuperado no Concílio Vaticano II, que ele seja uma realidade também na nossa Igreja para enriquecer. Para nos falar desse tema, temos connosco o Dr. António Avelino Valim Luís, natural das Caldas de São Jorge, Concelho de Santa Maria da Feira, Diocese do Porto, casado, pai de 3 filhos, frequentou o curso de Engenharia Biológica na Universidade do Minho, foi docente nos Açores, é responsável técnico pelos laboratórios da Escola Secundária Diogo de Macedo. Complementar a esta formação, licenciou-se em Ciências Religiosas, com mestrado em Animação Socio-Religiosa pela Universidade Católica Portuguesa. E, estando ainda no Porto, São Manuel Clemente, ordenou de diácono em 2010, nomeando para as paróquias das Caldas de São Jorge e Pigeiros, é assim que se diz, penso, onde ainda exerce o seu ministério, e depois fez parte da equipa responsável pela dinamização da formação espiritual dos diáconos permanentes da Diocese do Porto, e mais tarde foi nomeado pelo saudoso do António Francisco dos Santos para a equipa de formação do diaconato permanente. Acrescentar a estas informações que é irmão do Dr. Pedro Valinho, e por isso temos muito gosto de recuperar em ouvido. Obrigado. Eu espero que depois do que eu disser, não julgueis o meu irmão por aquilo que eu disser. Coitado do Pedro. Começo a saudar o Sr. o Cardeal Dom António Marto e na sua pessoa saudar todo o seu rebanho, e se houver aqui ovelhas desgarradas, depois sintam-se também saudadas. O que eu vou fazer é uma reflexão sobre o diaconato que não tem, eu confesso que não conheço a realidade da Diocese, portanto, o que eu vou fazer é aquilo que é a minha ótica, vou generalizar e não estarei a falar de casos concretos, um bocadinho da minha experiência também, mas aquilo que eu julgo ser o todo nacional, mais do que particularizado. E começo com uma questão. Não tínhamos combinado, mas a minha é mais curta do que a tua. A questão é: onde estão os diáconos? Onde estão os diáconos? E respondemos. Aliás, esta pergunta é uma pergunta que faz o Dom António Francisco na introdução à edição portuguesa da obra de Alfonso Borras, diaconado sob o risco da sua novidade, e ele pergunta-se onde é que estão os diáconos. E os diáconos estão, sobretudo, nas geografias da Igreja, onde as vocações sacerdotais radeiam. O contexto que leva o Concílio Ecuménico Vaticano II à reintrodução, restauração, refundação, renovação, o que quisermos, isto ainda não é muito pacífico. O que leva o Concílio, dizia, à reintrodução do diaconato como grau permanente do sacramento da ordem,
é um contexto de penúria de vocações sacerdotais. Contudo, foi definido por este concílio, e a nosso ver bem, como não sendo um ministério de suplência presbiteral. Assim delimitado, não deixa de ser curiosa a constatação de que Deus suscite a esmagadora maioria das vocações diaconais nas geografias onde a escassez de presbíteros é mais sentida. A realidade atual, no que concerne ao labor da Igreja, não é muito diferente, salvaguardados os devidos contextos, daquela sentida pela Igreja nascente, quando ordenou os primeiros 7 ditos diáconos pela tradição, a quem confiou parte do imenso trabalho apostólico. Então, o número crescente de fiéis exigia uma reorganização da incipiente estrutura eclesial. Hoje, a falta de vocações, que origina uma sobrecarga de trabalho às resistentes, impele-nos também a uma reestruturação. Ontem como hoje. Mas ontem parece ter sido relativamente fácil inserir na estrutura original, na original estrutura ministerial da Igreja, os diáconos ordenados. Hoje, numa estrutura mais balizada, sermos dóceis à vontade do Pai não tem sido tarefa fácil. Dizemos ser dóceis à vontade do Pai porque, como ficou compreendido e expresso pelo Concílio Vaticano II, o diaconado é um ministério eclesiástico de instituição divina. E sendo Deus a instituí-lo, a nós cabe-nos, em docilidade, acolhê-lo e a expressão. Importa relevar o modo como olhamos hoje para o sacramento da ordem, mesmo que não tenhamos dele consciência plena. É frequente olhá-lo numa perspectiva funcional. Isto é, o valor do ministro ordenado será tanto maior quanto maior e mais relevante for a função que ele possa realizar. E olhado assim, nesta perspectiva, o diaconado não serve para grande coisa. O terceiro grau do sacramento da ordem não habilita o diácono a realizar nada de extraordinário. Qualquer leigo pode realizar, por necessidade e ou com as devidas autorizações episcopais, os atos que, até aqui, têm sido imputados aos diáconos. Para que serve então um diácono, se não tem habilitações que lhe permitam partilhar as imensas funções dos presbíteros? O que fará um diácono se a comunidade dele espera, e às vezes ele mesmo espera, é que possa substituir o presbítero, mesmo que o seu ministério não seja de suplência presbiteral? Será preciso descobrir novos campos de ação que deem razões de ser a estes ministros sagrados? Ou bastará apenas amputar, numa perspectiva mais positiva, dividir as responsabilidades presbiterais? Não será antes necessário mudar a perspectiva que temos do sacramento da ordem? Mais do que mudar, é preciso conjugar. Diz-nos a Comissão Teológica Internacional que é no aspecto de ser que importa procurar, estou a citar, a especificidade do diaconado permanente, e não no aspecto do fazer. É o que eles são que constitui a originalidade daquilo que eles fazem. Fim de citação.
ser e fazer. Fazer como consequência do que se é. Sendo esta verdade insofismável, não podemos todavia abandonar de todo a perspectiva funcional, pois, se olhar o diaconado apenas pelo prisma das funções que o diácono possa desempenhar é pernicioso, é-o de igual modo olhá-lo como um grau do sacramento da ordem que se realiza apenas ontologicamente no ser dos diáconos, sem necessidade de uma expressão pastoral concreta. Trata-se de um ministério, de uma função de servidor, como o próprio termo indica. E é suposto que este ministro da Igreja possa desempenhar uma função concreta e diferente da de um leigo que nela estivesse ao serviço, porque, e cito, o diaconado confere uma graça para exercer, não torna o diácono num super-leigo. Mas também não faz um subpadre. Este ofício particular terá que ter as características próprias do caráter e da graça sacramental recebidos, necessariamente diferentes das dos presbíteros, pois ao diácono são-lhe impostas as mãos em ordem ao ministério e não ao sacerdócio. A pergunta impõe-se: qual é então este ofício particular, identitário e diferenciador? Nos textos conciliares não nos é dada uma resposta cabal, concreta. O diaconado permanente é restaurado numa ótica aberta de realizações plurais, tanto no plano das prioridades pastorais como no das dificuldades doutrinais objetivas. Os textos refletem uma diversidade de acentuações teológicas que não é fácil integrar de forma harmoniosa. Foquemo-nos em dois documentos emanados do Concílio: a Constituição Dogmática Lumen Gentium e o Decreto Ad Gentes. A primeira sintetiza o serviço diaconal no triplo ministério da liturgia, palavra e caridade. Concretiza e desenvolve o que considera ser o ministério litúrgico, aflora brevemente o ministério da palavra e apenas menciona o ministério da caridade, associando-o à administração. Por seu lado, o decreto Ad Gentes segue outra linha orientadora. Nele, parece esquecer-se o ministério litúrgico. Valoriza-se o ministério da palavra e dá-se especial relevo ao ministério da caridade, afirmando que os diáconos são chamados, em nome do pároco e do bispo, a exercerem o seu ministério caritativo no governo das comunidades cristãs dispersas ou em instituições sociais e ou caritativas. Olhando o diaconado na perspectiva da Lumen Gentium, a função do diácono é claramente de natureza litúrgica e sacramental. E aqui começam as dificuldades. Por um lado, porque este ofício, que se quer particular, parece entrar no campo do ofício até aqui definido como presbiteral. Digo até aqui definido porque as fronteiras dos ofícios dos 3 graus do sacramento da ordem não permaneceram estáticas ao longo da história da Igreja. A título de exemplo, hoje não parecerá estranho a nenhum de nós que no final da Eucaristia o presbítero, ou no final de uma celebração, na ausência do presbítero, um diácono, deem a bênção sobre o povo. Isto do povo
é porque eu sou do Norte. Não nos parecerá estranho isto, mas esta foi uma função episcopal durante muito tempo. Portanto, aqui as fronteiras do que é que um faz ou o que é que compete a um ou ao outro, depois não são estáticas. Haverá a possibilidade de se mexer aqui. E considerando que o diaconado ainda sofre de dores de crescimento, é natural que as fronteiras que estabelecem a unidade dos três mundos possam deslocar-se em função da necessidade de espaço pelo crescimento de um deles. Por outro lado, assim definidas as funções diaconais, compreende-se com dificuldade a afirmação de que os diáconos são ordenados não em ordem ao sacerdócio, mas ao ministério, se depois parece querer enraizar-se as funções destes nas funções sacerdotais. Já do ponto de vista da adjuntas, que, como dizíamos, parece esquecer as funções litúrgicas, segue uma outra orientação no que concerne às funções dos diáconos. Neste, o foco desloca-se para o aspecto administrativo, caritativo, da figura do diácono e do seu ministério de governo. Trata-se de uma perspectiva missionária. E aqui importa refletir. Somos terra de missão? Ou, como estará no nosso subconsciente coletivo, terras de missão são as províncias além fronteiras? Se somos terra de missão, então talvez devêssemos começar por aqui, pelas orientações que nos dá o adjunto. E sob as orientações do pároco e bispo. Repito, sob as orientações do pároco e bispo, se deixassem aos diáconos as funções de governo das paróquias, cuja distância ao pároco fosse maior, quer esta distância seja originada pela geografia, quer pela sobrecarga de paróquias confiadas. Poderia o diácono ser a presença constante da igreja ministerial na paróquia e o pároco, liberto da sua gestão cotidiana, asseguraria com mais disponibilidade de tempo e espírito a assistência sacramental e litúrgica devida. Isto supõe diáconos que se saibam fazer a vontade do Pai no cumprimento escrupuloso das orientações do pároco, e padres que não se sintam diminuídos por delegarem num irmão ordenado, onde a graça sacramental também se encontra presente algumas das suas tarefas. A liturgia, estou quase a acabar, a liturgia é talvez a face mais visível do ministério sacerdotal. O diaconado, ao assumir a retaguarda do sacerdote na gestão cotidiana da paróquia, não só colocaria mais em evidência o presbiterado, que foi um dos desejos do concílio, como também evitaria algumas das dificuldades que sentimos hoje, pedindo aos diáconos que assumam, sobretudo, funções litúrgicas, sabendo estes e a comunidade que não podem substituir-se ao padre, pois a comunidade ficaria amputada na sua vida sacramental. Este desafio que deixo é uma realidade que já experimento numa das paróquias onde sirvo. E parece que funciona bem. Termino como comecei, dando a palavra ao Dom António Francisco, que nos exorta a interrogarmos-nos continuamente, e cito, sobre o ministério e a missão do diácono, sabendo que nem sempre têm sido suficientemente corajosos os passos já dados, nem firmes os caminhos até agora percorridos. Fim de citação. O diaconado permanente carece ainda, 50 anos depois da sua renovação, da afirmação
da sua originalidade. Obrigado, Dr. Luís, por estes desafios também clarificadores desta vocação que queremos que a nossa Diocese também possa acolher em breve. E para concluir este painel rico, em último lugar, mas não em último, temos connosco o Padre Armindo Castelão, natural da nossa Diocese, natural do Eira, Conselho de Orem, nascido em 53, frequentou o primeiro ano do seminário da Diocese em Fátima, na altura, e depois frequentou em Coimbra o Instituto Superior de Estudos Teológicos, onde fez o seu curso filosófico-teológico, onde concluiu em 1978, e aqui aproveito para fazer um parênteses, num tempo difícil em que ficou sozinho e descobriu, quando começou o atletivo, que os colegas do 13 ficou ele só. Mas já que lá estava, continuou e ainda bem para nós. Em 9 anos, de 74 a 83, ordenou-se só ele. Portanto, a Diocese hoje sente a riqueza da sua presença, mas a falta de ministros neste período. O Padre Armindo iniciou o seu trabalho de estágio na Paróquia dos Esposos e depois aqui também no Seminário de Líria, onde foi professor de Ciências da Natureza. Depois, ordenando-se em 79, 23 de setembro, foi durante 8 anos vigário paroquial do Padre Gaspar, que já hoje aqui evocámos. E depois 11 anos pároco em Batalhas, acumulando durante 5 com a Paróquia de Alpedriz. Depois retomou novamente a Coimbra, integrou a equipa formadora do Seminário de Coimbra durante 4 anos e depois de lá foi pároco da Paróquia Nossa Senhora das Misericórdias em Orem durante 7 e está atualmente na Paróquia da Marinha Grande durante 8. Para mim é sempre uma grata possibilidade de apresentar o Padre Armindo, porque eu conheci pequenino na catequese aqui nos bancos da Sé. Foi meu formador em Coimbra, trabalhámos juntos na Paróquia da Marinha Grande e eu sei que ele resistiu, até mais não, em aceitar este convite por uma questão de humildade que lhe é reconhecida. Mas como ninguém resiste aos pedidos do Padre Armindo de Janeiro, o Padre Armindo achou que era melhor aceitar, e ainda bem. O Padre Armindo tem a palavra. Ontem o Padre Miguel Neto falava da pastoral da gestação. E para esta pastoral da gestação é preciso agentes constantemente em gestação. E isso não é fácil. Por isso o Padre terá que ser sempre um Padre novo, ainda que velho na idade, ou no trabalho, ou nas correrias da vida. E novo em todas as suas dimensões. Da dimensão pessoal, cuidando de si, desde o seu físico, do seu espírito, de modo que aquele corpo que nos permite a comunicação seja um corpo são numa mente sã. E por isso deve cuidar para si. Olhem para mim. Aqui há tempos eu, um rapaz, já que certa idade, mais novo que eu, assim, não sei o que é que o senhor faz. Está mais novo do que nunca. Eu disse que era da malandrice deles, é que eles ficavam velhos. É falta de malandrice. Na relação consigo, naturalmente, ser sempre novos. Na relação com o Bispo, admitir sempre projetos novos, atitudes novas, espíritos novos. Na integração do presbitério, obedecendo ao Bispo, naturalmente, integrando-se como tal nesta família, constantemente e renovando constantemente essa entrega, na sua comunidade cristã, vivendo as suas preocupações, dando lugar ao Espírito, que se serve de pessoas leigos e órgãos de participação, como os conselhos pastorais, conselhos económicos, etc., para dar a conhecer a sua vontade. E depois com a comunidade fora, os de fora, vendo neles alguém amado por Deus e sabendo que o sacerdote
também eu, é enviado a todos para os acolher e os levar a descobrir quanto Deus os ama. E para isso é preciso que o Padre seja constantemente novo. Algo na vida me tem ajudado a viver um pouco este espírito. E o que vou dizer, o que vou ler, não é com vaidade, mas é reconhecendo, talvez, à semelhança do que Maria fez. O Senhor fez em mim grandes coisas. Santo é o seu nome. Quando o Pedro Valinho me comunicou em julho por um mail a vontade de que eu viesse fazer esta intervenção, eu disse-lhe quase de imediato que não. E respondi 2 ou 3 dias de logo assim. Pensava e penso que há gente muito mais capaz de fazer este trabalho. E a minha primeira tentação foi apontar 4 ou 5 padres do presbitério que estariam em muito melhores condições para o fazer, mas resisti a essa tentação. Mais tarde, a organização insistiu comigo e pensei: só faço o que posso. Ficarão desiludidos, ficarão mal servidos, mas fique tranquilo, sabem a quem estão a pedir o serviço, conhecem. E depois de alguma dor de barriga, aqui estou. Seja feita à vossa vontade. Quando fui ordenado padre, o Sr. Bispo perguntou-me: prometes uma audiência e reverência a mim e aos meus sucessores? Eu disse sim. Assim não posso fazer o que me apetece ou deixa de apetecer. Comprometi-me a deixar-me conduzir. Quando faltava um mês para a minha ordenação sacerdotal, estava em retiro, e de lá escrevi ao Sr. Dom Alberto: de hoje a um mês, se Deus quiser, serei padre. Venho dizer ao Sr. Bispo que estou disponível para o que quiser. Mas não gostava de ir para a Leiria nem para a Marinha Grande. E para perder a mania, mandou-me logo para a Leiria. A primeira condição para sermos pastores à maneira de Jesus Cristo é sabermos obedecer, correspondermos ao chamamento, ao que nos é pedido. Se nos encolhemos, entre aspas, eu não sei, eu não sou capaz, se nos habituamos a dizer não ao que nos é pedido porque dá trabalho, porque é difícil, porque não apetece, porque nos sentimos incapazes, então definhamos, tornamos velhos. Baden Powell, fundador do escotismo, conta-nos a seguinte história. Na Índia, vê-se muitas vezes um faquir que fez voto de trazer sempre um braço erguido e nunca se servir dele. O braço definha e morre. Do mesmo modo, aquela centelha de amor que existe em todo o homem, se não for aplicada, esmorece e morre. Mas se for exercitada, aumenta e fortalece e torna-se cada vez mais jubilante de dia para dia. Seja em que dimensão for, a primeira condição para sermos sacerdotes é trabalhar, confiando de que, se Deus chama, dá o necessário para o trabalho. E por isso, deixa-se conduzir. O homem põe e Deus responde. Assim o padre terá como primeira virtude humana necessária e essencial à sua missão ser confiante, ser positivo, ser otimista, porque se deixa conduzir por Deus, que não se engana, nem nos deixa ficar mal. Não se engana, nem nos deixa ficar mal. Esta condição tem-me levado a aceitar viver em praticamente toda a minha vida de sacerdote com padres mais novos que eu. Nunca disse não ao bispo quando pediu para aceitar trabalhar com algum padre ou estagiário, desde o padre Manuel Arminho até agora ao Patrício, creio que já foram 8, se não me enganei a contá-los. No meio tive a graça de passar 4 anos no Seminário de Coimbra, como membro da equipa formadora. Estes padres novos e esta passagem pelo Seminário de Coimbra foram para mim uma grande graça. Obrigaram-me a não parar, a não deixar dormir à sombra da bananeira, para os poder acompanhar. Com eles fui adquirindo de algum modo aquela coisa de ser bilingue, que já se falou tanto também neste encontro. Eles foram como que a lebre que vai à frente para animar os que correm atrás. A segunda virtude que assim me parece importante para os padres é a comunhão, é a partilha. Não se deixar isolar.
Viver em comunidade para partilhar a vida, alegrias e dificuldades, mas também conhecimentos, modos novos de enfrentar a missão. Chegar a casa à noite e ter alguém com quem falar. Vir chateado e ter com quem desabafar. Ter alguém com quem possa realizar-se afetivamente. A comunhão de vida, a oração em comum, o tomar refeições juntos, o irmos ao café juntos, o guardarmos toda a manhã de sexta-feira para falarmos, planearmos a semana e não só. Isto realiza. Alivia tensões, realiza comunicação de vida, realiza afetivamente. Como alguém dizia, com o celibato não damos o coração aos gatos. Numa entrevista ao Aujourd'hui Dimanche, desta semana que passou, perguntavam ao arcebispo de Paris, Dom Opti, a propósito da pedofilia dos padres: será necessário autorizar os padres a casar? E ele respondeu: é uma falsa questão. Eu penso que a pedofilia não está ligada ao celibato. Crer que casando os padres não haverá mais este problema é uma doce ilusão. O segredo é a afetividade, com certeza. Digo eu, ele não pôs cá isso. Eu penso que já não leio bem. Eu penso que o problema é da realização afetiva, e esta não depende do casamento ou do celibato, mas da vocação de cada um e do modo como a vive. Estes padres com quem tenho vivido, trabalhado e aprendido têm sido para mim um estímulo a crescer, a não parar, a ir mais além. Creio que tem sido um estímulo a realizar o que a ratio fundamentalis institucionis sacerdotalis diz, promovendo o crescimento integral da pessoa, do ponto de vista físico, interessa-se por aspectos tais como a saúde, a alimentação, a atividade motora, o descanso. No campo psicológico, ocupa-se a constituição de uma personalidade estável, caracterizada pelo equilíbrio afetivo, o domínio de si e uma sexualidade bem integrada. Nós, sacerdotes diocesanos, somos escolhidos entre o povo para uma missão: sermos construtores da comunidade diocesana e, para isso, construtores da comunidade da comunhão na paróquia e nas pequenas comunidades que a compõem. Fazermos destas parcelas do rebanho do Senhor comunidade a comunidade de comunidades para concretizar o plano de Deus. Um só rebanho, um só pastor, uma só família. Isto começa necessariamente pela comunhão no mesmo presbitério. Se não o vivemos, como podemos pretender criar nas nossas comunidades paroquiais a comunhão? Se não nos realizamos o nosso ministério, se não somos felizes, com certeza cairemos naquela situação que fala o Papa Francisco na Evangelho Gaudium. Número 10. Um evangelizador não pode ter constantemente uma cara de funeral. Que o homem do nosso tempo possa receber a boa nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e descoroçoados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho, cuja vida irradie fervor, pois foram quem primeiro recebeu em si a alegria de Cristo. Sacerdote, homem promove e faz comunhão. Por isso, o Papa São João Paulo II, no Pastores Dabo Vobis, diz: sem uma oportuna formação humana, toda a formação sacerdotal ficaria privada do seu necessário fundamento. A formação humana dos padres revela a sua particular importância relativamente aos destinatários da sua missão. Precisamente para que o seu ministério seja humanamente mais credível e aceitável, é necessário que ele modele a sua personalidade humana, de modo a torná-la ponte e não obstáculo para os outros no encontro com Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes, somos pontífices, somos elos de união entre todos e cada um dos membros da comunidade, e através da nossa presença e serviço, tornamos as pessoas presentes em Deus e tornamos Deus presente nas pessoas. Por isso, o sacerdote tem de ser sempre, em primeiro lugar, alguém capaz de entrar em comunhão com todos e cada um, seja qual for o seu meio, o seu estatuto social, a sua ideologia. Tendo a olhar para si mesmo e dizer com toda a convicção, como São Paulo: fiz-me tudo em todos para ganhar alguns. Em relação ao outro, seja ele quem for, pensar sempre, como Jesus disse aos seus apóstolos ciumentos e sectários, como manifestaram nessa altura: quem não é contra nós é a nosso favor.
homem da relação por essência, homem de comunhão por missão. O Papa Francisco, no Evangelho Gaudium 23, diz: fiel ao modelo do Mestre, é vital que a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem medo. Primeirar, usei ele esta expressão. Sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. E logo a seguir diz que assim o evangelizador, naturalmente o padre por essência, contrai o cheiro das ovelhas. Nem sempre é fácil. Quando eu disse que não criou serviço para não mandar para a Marinha Grande, é porque sabemos o que é que a Marinha Grande, na nossa cabeça, é terra de comunistas, de papões. E, naturalmente, quando cheguei à Marinha Grande, achei estranho porque as pessoas nunca diziam bom dia nem boa tarde. Eu também não andava lá fardado, nem nunca andei. Mas tem vezes que não é necessário e pode-se verificar como. Mas comecei a verificar que quando eu dizia bom dia, boa tarde, as pessoas correspondiam com um sorriso nos lábios e com tranquilidade, e dentro de pouco tempo começaram até a dizer bom dia, Sr. Prior, bom dia, Sr. Padre, bom dia. E eu, querem ver. Um dia cheguei ao cemitério, mais um funeral, estava lá um montoado de gente à espera do carro funerário, eu cheguei. Eu não sei se disse alguma coisa nisso, não. Só sei que depois ouvi assim, por uma orelha cá assim, é por isso que eu não gosto dos padres, nem lhes dizem bom dia. Olha, aqui está. Um homem que eu não conhecia de lado nenhum, mas por visto ele conhecia. Aliás, eu ia fardado, podia fazer fardado. Mas comecei a verificar que, de facto, as pessoas, se não tomarem iniciativa, eles não se metem. Mas se eles disserem bom dia, boa tarde, eles correspondem com agrado. E muitas vezes acrescentam o título prior ou padre. Então eu comecei a dizer, olha, se eu não digo nada, as pessoas que me conhecem, dizem assim, olha, o padre já não me conhece, ou já não me liga. Assim digo bom dia, boa tarde a toda a gente, e acabo, na minha rua, por exemplo, tantos comerciantes por lá fora, e que a gente sabia que percebe uma certa frieza, mas que se mantém muito claramente. Naturalmente, esta minha preocupação leva, por exemplo, nós, sabemos que temos muitos lugares, este ano já são 133, e os casos mortuários são da administração da paróquia, e então, habitualmente, passam todos por nossos casos mortuários. É raro, raríssimo, ver um funeral que eu não passo por lá para cumprimentar as pessoas. Uma grande parte delas não sabe que eu sou padre, por exemplo, dou as condolências à família, e ainda não tenho um funeral religioso. Se tem, pergunto se alguém quer na liturgia fazer uma leitura, se alguém tem leitura justiça, já habituado, preparo a leitura com eles, mas e o interessante, de facto, é que tantas vezes estamos fora desta atenção ao outro e vemos tantas vezes no outro mais um inimigo, porque é contra nós, do que propriamente alguém que já tem o Senhor, que só precisa de uma oportunidade para o sentir e apreciar na sua vida. Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo, diz o Papa, no Evangelho Gaudium, número 49. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. E nisto podia contar-vos duas coisas, assim, muito rapidamente. O Sr. Bispo, quando foi da visita pastoral à paróquia, tivemos uma conferência, convidámos entidades oficiais, a Câmara, a Junta, as diversas associações escolares, são montes delas, e não sei se o Padre Pedro que estava na altura, lembra-se, o Presidente da Junta, o Francisco Duarte, comunista, participou, demos-lhe a palavra, tínhamos previsto isso, e sabem como é que ele começou o discurso no nosso salão paroquial, foi mesmo na nossa igreja, diante da Assembleia, diante do Sr. Bispo, ele diz assim, Sr. Bispo, alegre-me com este acontecimento. Já era tempo de deixarmos de estar de costas voltadas. E, de facto, posso garantir-vos que tanto ele, como aqueles que sucederam na Junta, como na Câmara, tem sido de uma colaboração extraordinária. Não imaginava eu, quando disse ao Sr. Bispo, não queria ir para a Marinha Grande, não queria, quer dizer que ele não gostava que ele para lá mandasse.
Não imaginaria que, nesta altura, o programa das festas da cidade não prescindem da missa paroquial. No mesmo parque em que fazem os concertos, as tasquinhas e tudo, por uma ocasião tínhamos programado uma festa, a primeira festa da cidade, tínhamos nós programado neste fim de semana para festejarmos o encerramento das nossas atividades. Entretanto, a Câmara marcou a festa da cidade para este fim de semana. Foi a primeira vez que fizeram a festa. E nós pensámos no Conselho Pastoral, não podemos fazer concorrência à cidade. Das duas, uma, ou cancelamos o nosso acontecimento e inserimos na cidade, ou procuramos integrar. Falámos isto à Câmara, a Câmara achou bem que a gente fizesse a missa no parque, onde na véspera, até às madrugadas, teve um conjunto, onde os estudantes tiveram as tasquinhas e prepararmos todo o equipamento, todo o espaço e todas as condições para termos a celebração com toda a dignidade. Isto aconteceu uma vez, outra vez não pôde ser porque isso deu o corpo de Deus. Este ano era para não acontecer, porque tínhamos a festa da fé logo na semana seguinte. Disse, não vamos mobilizar as pessoas para esta festa, aqui na parte da cerca, e depois para a cidade, porque irão debilitados. Comunicámos à Câmara que este ano não podia fazer conta connosco, nem pôr no programa, que havia missa no Parque da Sé no dia das festas da cidade, às 11 da manhã. E eles não admitiram que a gente não fosse lá. Foram eles que pediram encarecidamente, porque era bom, a cidade já estava habituada, e até pela primeira vez a Rádio Marinhense transmitiu toda a integridade da missa. O que é que eu tenho para aqui mais de interesse? Faltam 4 ou 5 folhas. Mas pronto, eu creio que disse o essencial, só para, naturalmente, realçar que quando nos procuramos colocar nas mãos de Deus, Ele realiza maravilhas. Lembramos que aquilo que São João Maria Vianney, patrono dos párocos, disse numa aula de latim, o professor terá dito, que é que hei de fazer com este burro? E que ele respondeu, se Balaão, como a queixava de um burro, matou 1000 filisteus, o que não fará ele com um burro inteiro como eu? Costuma-se dizer quando um burro fala, os outros baixam as orelhas, não é o caso. Mas nós temos ainda 2 minutos, 3 minutos. Acho que este painel da manhã foi muito rico de experiências. Às vezes a ignorância é atrevida e muitas vezes podemos cair em discursos pessimistas que a Igreja está a morrer. Ora, este painel desta manhã, com as suas várias vozes, podemos perceber que não é assim. A vida cristã escorre destas múltiplas formas, o Espírito Santo está vivo, anda por aí, faz a palavra circular, multiplica os carismas, renova as comunidades, renova as nossas vidas. Bom, destes irmãos que aqui estão na mesa, peço à Assembleia se tiver alguma pergunta, alguma questão, como digo, claro e conciso, para aproveitarmos o tempo. A impressão que o estômago manda mais. Pronto, se não há, eu só resta-me agradecer aos intervenientes pelo vosso testemunho e muito obrigado.